Olá, vamos começar a nossa conversa de hoje mergulhando num tema que, à primeira vista, parece até um contrassenso. A gente vai falar sobre os puritanos, lá do século XVII, e como eles podem ter sido verdadeiros pioneiros no cuidado da saúde mental. Pois é, quando a gente ouve a palavra puritano, essa é a imagem que costuma vir à mente, não é verdade? Aquela figura sisuda, de uma rigidez moral que chega a ser quase uma caricatura. Mas e se essa imagem for só uma parte da história? A proposta aqui é virar essa ideia de cabeça para baixo. A gente vai explorar como a prática pastoral deles, um negócio que eles chamavam de poimênica, estava, na verdade, séculos à frente do seu tempo. Vamos entrar então na nossa primeira parte, Médicos da Alma. É aqui que a gente começa a desvendar como a literatura desses pensadores revela uma compaixão e uma capacidade de observação da condição humana que, sinceramente, não combina nada com o estereótipo que a gente conhece. Ok, mas por onde eles começavam? Qual era o fundamento de todo esse cuidado pastoral? O ponto de partida era uma ideia que para nós hoje em dia soa incrivelmente moderna. E essa ideia era a base de tudo. Era a filosofia por trás desse cuidado integrado que eles praticavam. A convicção de que existe uma conexão profunda, inseparável, entre o nosso corpo e a nossa alma. O nome disso é unidade psicossomática. É uma palavra um pouco complicada, mas a ideia é simples. Eles não viam o ser humano em pedaços. Eles entendiam que aquilo que afeta o corpo inevitavelmente vai impactar a alma, e vice-versa. E esse é o ponto central. Para os puritanos, era simplesmente impossível tentar cuidar da alma de alguém e, ao mesmo tempo, fingir que o corpo não importa. Essa visão integrada era o alicerce, a fundação de todo o pensamento deles sobre diagnóstico e cuidado. Bom, isso nos leva a uma questão bem prática. Como é que eles aplicavam essa ideia no dia a dia? É aí que entram figuras como William Perkins e, um pouco depois, Richard Baxter. Eles desenvolveram algo muito parecido com o que hoje a gente chamaria de um diagnóstico diferencial. O que o Perkins fez foi genial. Ele ensinou os pastores a fazer uma distinção crucial. De um lado, existia angústia espiritual, que ele chamava de convicção de pecado. Mas do outro lado, ele identificava uma tristeza de origem física, a melancolia, que seria causada por um desequilíbrio no corpo. Certo. Então, se a pessoa estava sofrendo de melancolia, qual era a cura puritana para isso? O que a gente esperaria que eles dissessem? A resposta mais óbvia, pensando no estereótipo, seria mais disciplina espiritual, certo? Ore mais, jejue mais, leia mais a Bíblia, talvez até sentir mais culpa para forçar uma mudança de atitude. Mas é aí que vem a grande virada na nossa história. A resposta de Perkins foi o completo oposto. Sobrecarregar uma pessoa melancólica com mais deveres espirituais, nas palavras dele mesmo, isso seria uma crueldade. A receita dele era surpreendentemente humana e prática. Primeiro passo, chame um médico, trate a causa física. Segundo, prescreva repouso, o corpo precisa se recuperar. E terceiro, incentive a recreação, o lazer. A lógica era cristalina. Tentar curar a alma com oração quando o corpo está doente não era piedade, era simplesmente cruel. Agora, vamos avançar um pouco no tempo. Décadas depois, outro pastor, chamado Richard Baxter, pegou essa ideia do Perkins e a aprofundou ainda mais. Ele tornou o modelo ainda mais sofisticado. Aqui, a gente vê a evolução do pensamento. Se o Perkins trabalhava com duas causas possíveis, a espiritual e a fisiológica, o Baxter expandiu isso para um modelo que a gente pode chamar de multifatorial. Ele considerava as causas espirituais, as físicas, como dieta e sono, e adicionou uma terceira categoria, as causas temperamentais, ou seja, ligadas à personalidade da pessoa. E o Baxter chegou a descrever, com uma precisão impressionante, uma condição que ele chamou de escrupulosidade. Era uma ansiedade cheia de pensamentos religiosos intrusivos e repetitivos. A descrição dele é tão detalhada que se parece e muito com o que a medicina moderna chama de transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC. É uma percepção incrível para o século XVII. Mas, espera um pouco, o que permitia essa integração tão natural entre a fé e a ciência da época? Tinha que ter um princípio teológico muito forte por trás, servindo de motor para essa abordagem. E tinha. E esse motor era a doutrina da graça comum. A ideia, bem simples na verdade, é que Deus distribui sabedoria, conhecimento e dons a todas as pessoas, inclusive para os médicos, fossem eles cristãos ou não. A aplicação prática disso é direta. Para eles, buscar um médico não era falta de fé em Deus, muito pelo contrário. Recusar essa ajuda, isso sim era presunção. Era como desprezar um presente, um meio de cura, que o próprio Deus havia providenciado através da sabedoria humana. E o sofrimento em si? Ele não era visto como algo aleatório, um acidente sem sentido. Para os puritanos, o sofrimento fazia parte de uma história maior, uma narrativa com propósito. A melancolia, por exemplo, podia ser um deserto que Deus usaria para quebrar o orgulho, forjar a humildade e santificar a pessoa justamente através de suas fraquezas. Isso dava sentido à dor e evitava o desespero. Certo, depois de vermos tudo isso, a pergunta que fica é: qual é o legado? O que essa forma de pensar dos puritanos tem a nos dizer hoje? O grande legado deles é um modelo equilibrado, que consegue escapar de dois erros muito comuns nos nossos dias. De um lado, o risco de superespiritualizar tudo, de achar que todo problema é só espiritual, ignorando a nossa biologia. E do outro lado, o risco do reducionismo materialista, aquela ideia de que somos apenas reações químicas, apenas o nosso cérebro, ignorando a alma e a nossa busca por um significado. A beleza do modelo puritano é esta. Ele não apenas aceita, mas ele intencionalmente integra as dimensões física, psicológica e espiritual do ser humano. Eles buscaram um cuidado verdadeiramente integral. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Hoje, na nossa era de super especialização, com um médico para cada parte do corpo e uma terapia para cada questão da mente, o que a gente ganha e talvez o que a gente perde quando falhamos em enxergar e tratar nossas lutas de forma integrada, conectando o corpo, a mente e a nossa busca por um propósito maior. Fica aí a reflexão.